Nas profundezas da floresta amazônica, onde os segredos ancestrais dançavam com os sussurros do vento entre as palmeiras gigantes, em 1927, no Oregon, nascia James Fraser Elliott, um homem cujo destino era confrontar as escuridões mais profundas do coração humano, oferecendo uma luz que brilharia além da própria existência. Sua infância, marcada pela atividade e uma inquietude espiritual, pressagiava uma vida extraordinária. Desde cedo, Jim demonstrava uma inteligência brilhante, uma paixão pela palavra de Deus e um desejo ardente por servir. Em 1945, ingressou no Wheaton College, um reduto de fé intelectual, onde conheceu Elizabeth Howard, uma jovem também com um chamado inegável para os campos missionários. O amor floresceu entre eles, não uma paixão simples, mas uma comunhão de espíritos forjada no fogo de um propósito divino. Jim, com sua voz poderosa e sua retórica afiada, tornou-se um líder estudantil, mas seu coração estava constantemente voltado para os povos não alcançados, para aqueles que ainda não haviam ouvido o nome que está acima de todos os nomes. Ele escreve em seu diário a frase que viria a tornar-se um hino aos mártires: "Não é tolo quem abre mão do que não pode ter para ganhar o que não pode perder." Essas palavras, gravadas nas profundezas de sua alma, seriam o profetismo que selaria sua vida. O chamado era inegável, irresistível. As selvas equatoriais do Equador, um território inóspito, dominado por tribos indígenas conhecidas por sua violência implacável. Entre elas, os Waorani, também conhecidos como Aucas, um povo canibal, isolado, cuja cultura de vingança havia ceifado centenas de vidas. A estratégia era ousada, quase insana aos olhos do mundo, mas guiada pela fé inabalável. Jim Elliott, juntamente com seus companheiros Nate Saint, Ed McCully, Roger Youderian e Pete Fleming, formou uma equipe de elite, homens com a mesma visão, a mesma paixão. Eles eram engenheiros, pilotos, linguistas, mas acima de tudo, eram homens de Deus, dispostos a pagar o preço máximo pela expansão do reino. Em 1953, Jim se casou com Elizabeth em Quito, Equador, uma união não só de amor, mas de um compromisso com um propósito maior suas vidas. A selva úmida, com seus cheiros intensos de terra, folhas em decomposição e vida feroz, tornou-se o seu lar. A tensão era palpável, o perigo constante. A Operação Auca, como ficou conhecida, começou com um estudo meticuloso. Nate Saint, com sua experiência em aviação, realizava voos de reconhecimento, lançando presentes de um avião amarelo, machados, botões, panelas. Esses objetos, símbolos de uma civilização desconhecida, eram um convite à confiança, uma ponte para um contato que eles esperavam ser pacífico. Os Waorani, com sua pele pintada e suas lanças afiadas, observavam debaixo das árvores, curiosos, desconfiados. A comunicação era um desafio gigantesco. A língua Waorani, complexa, isolada, era uma barreira que parecia intransponível. Mas Jim, com sua paixão pela linguística, mergulhou no estudo, buscando desvendar os segredos daquela cultura primitiva. Em 1956, após meses de voos de reconhecimento e troca de presentes, a equipe decidiu pelo primeiro contato terrestre. Eles construíram um pequeno campo de pouso, apelidado de Palm Beach, às margens do rio Curaray. A esperança era palpável, a adrenalina corria em suas veias. O primeiro contato ocorreu com um homem Waorani, que eles chamaram de George, um parente de Dayuma, uma jovem que havia fugido da tribo. Aquele encontro, inicialmente pacífico, parecia confirmar suas esperanças, mas as profundezas da cultura Waorani, marcada pela vingança e desconfiança, eram mais complexas do que eles imaginavam. O dia 8 de janeiro de 1956 amanheceu com um sol escaldante, típico da Amazônia. Os missionários estavam em Palm Beach, aguardando o retorno de George e outros Waorani. A tensão era quase insuportável, mas a fé era ainda mais forte. De repente, o silêncio foi quebrado pelo grito de guerra. Lanças voaram, silenciosas, mortais, impregnadas com curare, um veneno paralisante. Jim Elliott, Nate Saint,
Ed McCully, Roger Youderian e Pete Fleming foram cercados. Eles haviam feito a escolha de não usar armas, de não responder à violência com violência, acreditando que o amor de Cristo era a única arma eficaz. Um por um, caíram. As lanças perfuraram seus corpos. O veneno agiu implacavelmente. O rio Curaray, testemunha silenciosa, tingiu-se com o sangue dos mártires. Seus corpos foram arrastados para as águas, seus sonhos, seus planos, aparentemente esmagados pela brutalidade da selva. A notícia chocou o mundo. 5 jovens missionários, homens de Deus, massacrados por uma tribo selvagem. A pergunta ecoava: a redenção foi um processo. Os Waorani, antes conhecidos por sua violência, começaram a transformar-se. A cultura de vingança deu lugar a uma comunidade de amor. Os assassinos de Jim Elliot, como Mincaí, tornaram-se pregadores do Evangelho, testemunhas vivas do poder de Cristo. Hoje, os Waorani, antes um povo canibal, são em grande parte cristãos. Eles construíram igrejas, traduziram a Bíblia em sua própria língua e enviam seus próprios missionários para outras tribos. A estatística de conversão entre os Waorani é um testemunho constante da eficácia daquele sacrifício. O legado de Jim Elliot é imenso, incalculável. Ele é considerado um dos maiores mártires do século XX. Um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Sua vida foi um testemunho constante de que o poder de Deus não pode ser aprisionado, não pode ser calado. A história de Jim Elliot é um lembrete de que a cruz de Cristo é o caminho para a vida, que o sofrimento é uma parte da jornada e que a fidelidade de Deus é inabalável mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele foi um homem que viveu pela palavra, que lutou com fé e que deixou um legado de esperança que nunca morrerá. Seu nome, Jim Elliot, ecoa como um sussurro de paz nas prisões, um grito de liberdade nas nações oprimidas, um lembrete constante de que a fé é a vitória que vence o mundo. Sua vida é um convite a cada um de nós para ousar acreditar, para ousar ter fé, para ousar agir, mesmo no meio do medo, mesmo no meio da impossibilidade. Ele foi um gigante da fé, um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Seu legado é um desafio contínuo à igreja atual. Será que estamos dispostos a pagar o preço de uma fé ousada, de um amor radical, de uma compaixão que transcende as fronteiras? Será que estamos dispostos a ser como Jim Elliot, um farol de luz no meio da escuridão, levando a esperança a um mundo quebrado? Sua vida é um testemunho de que o impossível é possível com Deus. Ele foi um homem que viveu com um propósito, que morreu com um legado, e que continua a inspirar milhões a seguir o caminho da fé, da coragem e do amor. A história de Jim Elliot é um hino à fidelidade divina, uma glorificação do poder de Deus, um chamado à ação para a igreja em todo o mundo. Ele foi um gigante da fé, um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Seu nome ecoa como um sussurro de esperança nas prisões, um grito de liberdade nas nações oprimidas, um lembrete constante de que a fé é a vitória que vence o mundo. Ele foi um homem que quebrou barreiras, que desafiou o status quo, que inspirou gerações. Sua mensagem era simples, mas poderosa. A fé em Cristo é mais forte que qualquer ideologia, qualquer regime, qualquer opressão. Ele ensinou ao mundo que o sofrimento é uma parte da jornada, mas que a vitória é garantida para aqueles que confiam em Deus. Jim Elliot, um verdadeiro apóstolo da fé, cuja luz brilha ainda hoje, guiando aqueles que buscam uma vida entregue ao poder de Deus. Sua jornada, de estudante acadêmico a mártir profético, de missionário a líder global, é um testemunho de que o espírito humano, guiado pela fé, pode superar qualquer adversidade. Jim Elliot, uma voz que nunca se calou, um coração cheio de fé, um legado de milagres. Sua vida foi uma prova viva de que a fé é uma força mais poderosa que qualquer arma, qualquer muro, qualquer ideologia. Ele ensinou ao mundo
que o amor de Cristo é capaz de penetrar as fronteiras mais fechadas, de iluminar as noites mais escuras. Ele foi um homem que viveu pela palavra, que lutou com fé e que deixou um legado de esperança que nunca morrerá. A história de Jim Elliot é um convite a cada um de nós para ousar acreditar, para ousar ter fé, para ousar agir, mesmo no meio do medo, mesmo no meio da impossibilidade. Ele provou que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas e que Ele sempre abre caminho para aqueles que confiam nele. Seu legado é um desafio contínuo à igreja atual. Será que estamos dispostos a pagar o preço de uma fé ousada, de um amor radical, de uma compaixão que transcende as fronteiras? Será que estamos dispostos a ser como Jim Elliot, um farol de luz no meio da escuridão, levando a esperança a um mundo quebrado? Sua vida é um testemunho de que o impossível é possível com Deus. Ele foi um homem que viveu com um propósito, que morreu com um legado e que continua a inspirar milhões a seguir o caminho da fé, da coragem e do amor. A história de Jim Elliot é um hino à fidelidade divina, uma glorificação do poder de Deus, um chamado à ação para a igreja em todo o mundo. Ele foi um gigante da fé. Um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que Ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Seu nome ecoa como um sussurro de esperança nas prisões, um grito de liberdade nas nações oprimidas, um lembrete constante de que a fé é a vitória que vence o mundo.